a vírgula antes do E. Como eu uso? Quando eu uso? Vamos descobrir? Toda vez que você quiser julgar uma frase, saber se deve ou não usar a vírgula antes do E, vá ao sujeito. Vamos ver a partir de exemplos. Ana estudou e Léo trabalhou. Ana saiu cedo e Léo ficou até mais tarde. Os sujeitos são iguais? São diferentes? Esse é o primeiro ponto que você deve observar diante da vírgula antes do E. Localize o verbo e identifique o sujeito. Nesses exemplos, o sujeito do verbo estudar, Ana. Do verbo trabalhar, Léo. Do verbo sair, Ana. Do verbo ficar, Léo. São sujeitos diferentes. Veja este outro exemplo. Anvisa não foi notificada e diz que vai recorrer. Quem foi notificada? Anvisa. Quem diz que vai recorrer? Anvisa. O sujeito aqui é o só. Toda vez que o E une orações com sujeitos iguais, a vírgula será proibida. Por isso, não temos vírgula aqui. Não se pode separar sujeito de verbo por vírgula. É isso que diz a regra da língua portuguesa. Léo trabalha e Ana estuda. Léo é o sujeito do verbo trabalhar e Ana é o sujeito do verbo estudar. Se forem sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa, opcional. Você pode usar ou não. Neste caso, não irá mudar o sentido. Se o período for curto, a frase for simples, o ideal é não usar, não tem problema. Chovia e foi à praia. Quando o E tiver valor adversativo, um valor de oposição, neste caso ele terá o mesmo sentido de porém, mas. Quando o E possuir o valor de oposição, a vírgula será opcional. As conjunções adversativas perdem uma vírgula antes dela, certo? Se fosse porém, mas, a vírgula seria obrigatória. Como é o E, passa a ser opcional. Mas é aconselhável o uso da vírgula antes do E com sentido de oposição nas redações, porque o uso da vírgula irá acentuar o valor de oposição que o E traz. Para você saber se o E tem valor de oposição, é só substituir o E por mas. Se tem oposição, use a vírgula. Chovia e foi à praia. Contraditório. Ninguém vai à praia quando está chovendo, não faz sentido. Então, o E assume a função aqui de oposição. A mesma função de uma conjunção adversativa, mas, porém, eu poderia falar chovia, mas foi à praia. Polissíndeto é uma figura de linguagem de construção. Consiste no emprego repetitivo da conjunção entre as orações de um período ou entre os termos de oração. A gramática diz que aqui o uso da vírgula é obrigatório. Ana acordou cedo e preparou uma refeição leve, e alimentou-se calmamente, e chegou tranquila, e realizou a prova, e saiu confiante. Usamos a vírgula por causa da repetição do E. O E repetido, vírgulas obrigatórias. Com palavras repetidas, as vírgulas sempre serão obrigatórias. Se houver uma ambiguidade, ou seja, se houver um duplo sentido, teremos que usar a vírgula.
Por exemplo, Ana trouxe o livro e a mãe comprou canetas coloridas. Sem a vírgula, é como se Ana trouxesse ambos, o livro e a mãe. Ambos seriam objeto direto do verbo trazer. Com a vírgula, você separa e fica evidente que são duas orações diferentes. Logo, para desfazer a ambiguidade, a vírgula é obrigatória. Ana estudou e Léo trabalhou. Ana saiu cedo e Léo ficou até mais tarde. Sujeitos diferentes, pode usar vírgula, seu uso é opcional. Estudei muito e não entendi nada. Ana brincou a manhã inteira e não ficou cansada. O E aqui tem valor de oposição, valor adversativo. O uso da vírgula também é opcional, porém recomendados em redações para deixar o texto mais formal e enfatizar esse valor adversativo. Ana escrevia e desenhava e sorria e cantava. Contra a destruição se aferra a vida, e luta, e treme, e cresce, e brilha, e afia o ouvido e escuta. Aqui temos um polissêndeto. Usamos a vírgula por causa da repetição do E. O E repetido, vírgulas obrigatórias. E se houver uma ambiguidade, ou seja, se houver dois sentidos, teremos que usar a vírgula para evitar essa ambiguidade. O estilo é diferente. E o Sábio em Regra é um colecionador seco de fatos nus e crus. No segundo período, o emprego da vírgula antes da conjunção coordenativa E justifica-se por separar orações com sujeitos diferentes? Responda nos comentários.